Rapaziada, boa noite. Já convidei o doutor Márcio aqui. Estamos só aguardando aí a entrada dele. Aí está. Eduardo, Muito boa noite. tudo bem, amigo? Doutor Márcio, tranquilo? Tudo bem, e você? Satisfação. Prazer. Doutor Márcio, vamos iniciar então. E eu acho que a gente tem uma missão tão árdua, essa de hoje, como foi a do Felipe, há 2 semanas atrás, que deu início a esse processo das lives, porque hoje a gente inicia, né, é a primeira live com o senhor e inicia as lives da semana do aniversário da Desportiva, né? Então nós Legal. temos uma responsabilidade essa semana aí, dando esse pontapé inicial agora com o senhor e agradecer muito a presença do senhor. É uma das figuras ilustres, um dos grenás ilustres que nós temos aí. Posso dizer que, apesar do pouco tempo de convívio aí e de pouco tempo de desportiva, eu já sou um grená tão apaixonado aí também, igual todos vocês, porque a paixão de vocês nos motiva também a ser um apaixonado e trabalhar igual um doido aí pela desportiva. Doutor, obrigado então, e eu já queria iniciar deixando o senhor falar um pouquinho da pessoa física, né, Márcio, antes de se tornar doutor. Como é que surge o doutor Márcio? Doutor Márcio é de onde? Como é que ocorreu a trajetória da pessoa, né, do doutor Márcio? Boa noite. Boa noite. Primeiro, dar um abraço às pessoas que eu já vi, vários amigos aí da Unimed, de esportiva como eu, lá do judô, eu sou do judô também, bastante amigos aí que têm entrado aí. A minha história se confunde um pouco com a história da desportiva, né? Eu sou de uma família de professores, de um pai que era rio-branquense e tinha muita raiva de eu ser granada tão apaixonado, mas eu tinha uma proximidade muito grande com meu avô, minha família de Fundão, e eu tinha uma proximidade muito grande com meu avô, que era ferroviário, e daí veio essa minha paixão pela desportiva. Desde muito cedo, bom, duas coisas eu sempre quis na vida. Eu sempre quis ser médico, e estudei muito para isso, muito jovem, né? Me dediquei a isso. E as pessoas nem sabem disso. Eu era um torcedor de estádio ferrenho. Quando eu era garoto, 13, 14 anos, eu não perdia nenhum jogo. Eu lembro que teve uma história na primeira página da Gazeta, no jogo de Esportiva Anapolina, 2-1 de Esportiva. Olha só, tem tempo para... Eu tinha 14 anos. Estamos falando aí de 1980. E estava chovendo muito. E só tinha um torcedor na arquibancada, eu. Eu saí na primeira página da Gazeta com guarda-chuva, uma chuva desgraçada na cabeça, eu não tinha dinheiro para ir para a arquibancada, eu ficava na geral, atrás do gol, aquela geral pequena. Uhum. Eu tinha isso, até pouco tempo perdi essa foto. Um torcedor no estádio era eu. E logo depois fui fazer medicina, eu sempre pratiquei esporte, jogava handebol pela Mescan, sempre fiz judô. E a desportiva tinha um judô forte também, então quando garoto eu ia treinar lá com o professor Yamaguchi, com o CC Yamaguchi, eu fazia judô lá, de vez em quando ia lá treinar com o pessoal de lá. E durante o curso de medicina, eu tinha um colega meu de República que era estagiário lá na desportiva. E eu ainda no jovem, no terceiro ano, nós estamos falando de 1984, lá se vão aí muitos anos, né? E aí um dia ele não pôde ir num jogo e na República ele passou mal, aí ele falou assim, meu Deus, estou com um problema, eu tenho que ir com a desportiva, eu estou passando mal. Quando eu ouvi desportiva, meu olho brilhou de um jeito tal, eu falei, eu vou no jogo. E acabei que eu fui nesse jogo, foi antigamente a desportiva tinha uma condição melhor, que a Vale bancava a desportiva, tinha uma estrutura muito grande, e o departamento amador tinha uma estrutura muito grande. E então eu entrei como médico, na verdade era acadêmico, estagiário, do amador da desportiva, eu era responsável por todo o amador. E fiquei uns 2 anos, né, como estagiário, trabalhando de carteira assinada, a minha primeira carteira assinada foi da desportiva, como estagiário. E o médico responsável pelo clube era o saudoso Aurélio Couto, que é vivo ainda, tem saúde, graças a Deus. E aí comecei a trabalhar com ele. Ele me chamou para ficar no profissional com ele, eu ficava tomando conta do amador e comecei a trabalhar no profissional com ele. Fiquei 1 ano no profissional com ele, aprendi muito com ele, as malícias do campo, etc. E depois o Aurélio teve que sair e acabei assumindo. Nós estamos falando assim, assumi como médico titular em 1989. E até hoje eu estou por lá dando minhas caras, né? Então, foi uma história bonita, uma história que se confunde com a minha história de vida. Eu digo que eu não sou, eu sou o torcedor do Granal número 1 mesmo, daqueles apaixonados, daqueles que choram, daqueles que
que torce, aquele que tira a camisa, que corre atrás do juiz, que faz tudo que tem que fazer, porque né, a paixão é grande. Lógico, é uma carreira grande de médico lá dentro, e fiz grandes amigos na desportiva. Se a gente for falar de desportiva aqui, uma live comigo vai ser pouco, mas vamos tentar aí concentrar um pouco nas histórias. Eu acho que tem muita história para contar, e eu acho que ela vai conversar um pouquinho de bastidor. Eu acho que é engraçado, sabe, Eduardo? Que médico tem muito de bastidor, né? E a gente podia contar um pouco de história para essa turma. Eu estou vendo vários jogadores, amigos entrando aí. Eu costumo dizer que as pessoas, nós que trabalhamos com o futebol, né, doutor? A gente, se for contar tudo que acontece no vestiário, na semana, no bastidor, a gente fica anos contando história e sempre vai lembrar de uma. Doutor, então assim, a gente tem esse início, então, do senhor, quase que há quase 40 anos atrás aí, né? Em 84, isso dá 36 anos. Né? 36 anos. Eu e o Salustiano, eles somos os mais longínquos dessa história toda aí. Salustiano, que na sexta-feira vai estar conosco. Né? Então a gente. Eu acho que a programação foi feita para isso, para iniciar e para terminar com dois esportivas ferrenhos também. E aí vem, então, se nós for parar aqui para contar 36 anos de história aqui, a gente vai longe, né? Não dá um dia, não. Onde é que dá mais nervoso, doutor? Dava na arquibancada ou dá ali dentro do campo, atuando ali como médico? Onde é que dá mais adrenalina, mais nervosismo? Com certeza na arquibancada. Porque no médico já tinha um ritual, né? Que eu sempre fui um médico muito... Você já teve de trabalhar comigo como médico, muito organizado. Já trabalhei, sim. Bem profissional. Eu tive um professor de profissionalidade dentro do futebol que chamava Almiro. Almiro foi um massagista que foi um irmão que eu adquiri dentro da desportiva. Ele já era bem mais velho que eu e me adotou como um filho lá na desportiva. Ele morava dentro do clube e eu aprendi muito de organização com ele. Então, Almiro era aquele cara que no jogo ele me ensinou horário para treinador falar, horário para médico falar. Ninguém se metia no trabalho do departamento médico, jogador não dava piruada, treinador não dava piruada. Então, ele me ensinou a ser muito organizado dentro de campo e dar respeito à equipe médica. Eu aprendi muito com o Almiro isso. Trabalhei muitos anos com o Almiro, muitos anos. E muitos granados conhecem o Almiro. Ele morreu comigo na Santa Casa, ele fez diabetes. E era um crioulo forte, né? E era um irmão que eu tinha. E eu tenho muita saudade do Almiro. Eu queria dedicar essa live aí ao Almiro. Quem sabe da história da desportiva sabe da importância dele, tanto no clube como na minha vida. Eu era um estudante pobre e ele me ajudou muito na vida. Então, eu gosto muito do Almiro. Então, assim, aprendi muito com o Almiro a fazer isso. Então, dentro de campo, quando eu estou sentado no banco, eu sou mais centrado. Eu foco no jogo, etc. Lá fora eu sou torcedor e aí não tem jeito. Lógico, como médico também, a gente torce de uma forma organizada e sem ser violento. Você põe uma determinada pressão na hora que precisa. Isso é normal. Eu fui expulso algumas vezes, não muitas, mas fui expulso algumas vezes, né? Já saí de camburão algumas vezes. Garanto que mais da metade delas sem justificativa. Eu acho que não, acho que todas foram justificadas. Mas, arbitragem muito rigorosa. Já saímos eu e China dentro de Cambarão e Linhares, nós dois acabamos tendo um litígio lá físico com um pessoal deles lá. Ou seja, já experimentei de tudo nessa vida de médico dentro de campo. Mas eu prefiro dentro do campo do que fora. Até hoje, o amigo Vasconcelos está lá como médico junto comigo e a gente reveza. E quando eu estou lá em cima, eu fico muito mais nervoso. Quem me conhece sabe que o primeiro tempo eu vejo de cima e o segundo tempo eu encosto na beira do alambrado porque eu não aguento e fico lá. Meu amigo Rossato, que eu já entrei aí, eu fico lá gritando, né, Rossato? Torcendo e tentando ajudar, e dando opiniões que eu acho que ajudam muito. Então é uma paixão muito grande, eu tenho muita saudade dos bons tempos da desportiva. Doutor, bom, tem passagem aí por primeira divisão estadual, Série D, Série C, Série B, Série A, tem glória, tem título, tem descenso, tem de tudo na carreira, né? Eu acho que eu fui o médico que mais tempo, né, que ficou na história da desportiva, né? Eu disputei os 7 ou 8 campeonatos brasileiros de primeira divisão, de Série B, num tempo que era muito organizado. Vi times espetaculares, depois até cito aqui, eu risquei um time ideal na minha cabeça do meu tempo. Vi times espetaculares, vi treinadores espetaculares. Eu pude trabalhar com treinadores como
Swing, grande amigo, que foi craque de seleção de Corinthians, de Fluminense, que foi treinador de Zusa, saudoso Zusa, craque do Palmeiras. Dudu, quem não sabe, Dudu, da academia do Palmeiras, que jogava naquele meio de campo da Academia da Guia, que é tio daquele menino, esqueci o nome dele agora, que é treinador lá do... Eu não lembro o nome dele. Foi treinador da Desportiva, tive o prazer de trabalhar com ele. Arnaldo Traspadini, Dé Aranha, meu grande amigo Rossato, foram grandes treinadores que eu pude trabalhar e pude aprender muito com eles. Ou seja, uma história muito grande, né? Grandes jogadores, como o Washington, da dupla que era do Fluminense. Washington Assis, do Casal 20. Do Casal 20, que também morreu depois, ficou doente, etc. Do Andrade, que virou meu amigo, até hoje a gente se fala com muito prazer, que foi um grande jogador, que jogou com um monte de jogador. Depois eu vou dizer alguns nomes de jogadores aqui. Então foram experiências muito grandes, né? Muitas alegrias, muitas tristezas, e eu destaco 2 tristezas enormes que eu tenho. Uma é quando a gente classificou em cima do Remo, numa final eletrizante, e depois estava aquela classificou para a Série A, com investimento grande, e depois estava aquela virada de mesa que o Fluminense subiu e tirada da Desportiva. Isso foi uma tristeza muito grande que eu tive. E uma outra tristeza, essa é a maior de todas, foi contra um Goiás, os granados vão lembrar bem disso. Ganhamos aqui de 2-0. No final do jogo, perdemos um gol ainda debaixo do gol. O Morelato, que foi um dos craques da minha lista, perdeu um gol no final. E no jogo de lá, nós fomos roubados vergonhosamente do Goiás. Em todas as lives, tem gente citando esse jogo contra o Goiás. Em todas as lives, todas. Foi um dia que eu chorei muito, porque nós fomos roubados de forma vergonhosa, né, Goiás. Esse jogo quem fez foi o Eduardo, eu fiz o jogo daqui, o outro médico fez o jogo de lá, o Eduardo. Mas foi um dia muito triste. Talvez o dia mais triste da história da Desportiva tenha sido o jogo do Goiás, porque nós merecíamos, nosso time era muito bom, e a gente foi roubado de uma forma muito triste. E aquilo ali começou a decadência do futebol capixaba, porque a gente perdeu respeito, a gente perdeu respeitabilidade, fomos garfados com todas as mãos do mundo. Esse ano a Vitória foi garfado também, né? Ano passado foi garfado vergonhosamente também, mas igual do Goiás eu nunca vi. Eu tenho esse lance gravado. A falta foi 2 metros fora da área. O juiz deu o pênalti e os jogadores pegaram a bola para bater o escanteio, os jogadores deles, porque eles acharam que era escanteio. E o juiz, não, é pênalti, é pênalti. Então foi talvez a maior tristeza do futebol capixaba, porque era um time imbatível, era um timaço e dificilmente a gente vai conseguir fazer outro time daquele. E ali a Desportiva acabou se endividando muito, porque investiu muito para passar para a primeira divisão. Quando a gente não conseguiu, ali começou, eu acompanhei de perto, né, acompanhou a nossa decadência do futebol capixaba. Infelizmente, foi um episódio talvez mais triste da nossa vida. Mas eu fico com o episódio mais feliz, que foi o jogo... Eu ia dizer isso agora. Esses jogos mais difíceis, esses momentos mais felizes, dá para citar 3 assim, sem medo de errar? Mais feliz? Jogos assim que são memoráveis, que são os mais felizes. O jogo do Remo Desportiva, lá em Belém do Pará. Esse jogo foi um jogo assim... Tínhamos um time muito forte, muito experiente, o Andrade jogava, nosso técnico era Jaime de Almeida, que acabou ficando um amigo também, até hoje a gente se fala. E era um jogo muito difícil, nós jogamos no Baianão, lá tem 2 estádios, o menor, que parece a Bomboneira, 30 mil pessoas no estádio assim, lotado, o ingresso acabou na véspera. A gente, para chegar no estádio, levamos um tempão, porque tivemos que sair do ônibus, debaixo da polícia, do batalhão de choque, pedra na gente, etc., carregando nas costas as coisas, que antigamente não tinha, era a gente que carregava as coisas, né, nas viagens. E quando a gente chegou no vestiário para mudar de roupa, eles tinham pintado o vestiário na hora do jogo. Então a gente não pôde vestir de roupa no vestiário, tivemos que vestir roupa do lado de fora, né, do vestiário. E foi muito difícil. E entramos em campo para jogar com um timaço do Remo, um timaço, num estádio apertado. E esse jogo, companheiro, foi 4-3 para nós. 4-3 para nós. E esse jogo teve um episódio que eu apareci no Fantástico. Teve uma confusão lá com... O juiz deu um gol que estava impedido e eu estava do lado do Bandeira. Eu vi que o Bandeira abaixou, levantou para marcar o impedimento, depois começaram a gritar, ele abaixou, e aí eu acabei fazendo uma pressão no Bandeira. A polícia veio, me empurrou com a baioneta na barriga, e aquilo apareceu no Fantástico. E a gente voltou, foi um empate, e Mauro Soares acabou com esse jogo, jogou demais esse jogo. Dirley também, o nosso goleiro, deu um show e a gente ganhou esse jogo de 4-3. Talvez tenha sido nesses tantos anos de Desportiva. Quem é Graná sabe desse jogo. Foi talvez o jogo mais emocionante que eu tenho tido.
Inclusive, esse jogo foi o primeiro episódio agora, né? Os meninos aí, o Breno, o Cleuton, lançaram agora, acho que toda semana tem, chamado Os Momentos que Vivi, né? Que são jogos históricos e fases históricas. O primeiro episódio foi esse jogo aí, com os lances, com os gols. Fantástico, porque o estádio lotado, em Belém normalmente chove, então é aquele campo pesado, Choveu molhado depois. o tempo todo, né? Isso choveu. Olha, a Flávia está falando que ouviu no radinho, né? Muita gente viu no rádio esse jogo. E foi um jogo assim, quando o jogo acabou, eu já experiente em futebol, mas Andrade experiente, Jaime experiente. Bom, quando acabou o jogo, eu falei, nós vamos apanhar aqui, porque... Mas foi um jogo tão lindo, eu arrepio até todo quando eu lembro disso. 30 mil pessoas bateram palma de pé pro jogo. E os jogadores se abraçavam no meio do jogo, porque foi um jogo histórico. Eu nunca vi um jogo igual aquele. Alguns, igual o Flamengo e Vasco ano passado, aquele jogo espetacular, foi aquele jogo nesse sentido. E a gente então voltou pro hotel, o jogo foi à noite, o jogo acabou, chegamos no hotel 1h da manhã. Às 3 da manhã, quem me liga é o Andrade. O Andrade foi campeão do mundo, gente. 5 vezes campeão brasileiro. Me liga, doutor, tá conseguindo dormir? Falei, não, nem eu, doutor. Vamos lá para baixo tentar ver a reprise do jogo na TV? Aí descemos para ver a reprise. Quando a gente desceu, quem está lá embaixo? Jaime de Almeida, que foi um craque. Ninguém conseguiu dormir depois do jogo. Então, tamanho era a nossa adrenalina, né? E esse jogo, como teve essa confusão no começo do jogo, a polícia militar ficou o tempo inteiro com um fuzil apontado para a gente no banco. Quem vê, eu vi passar o vídeo do jogo, quando o Mauro fez o 4º gol, estava 3-3, foi aos 43 do segundo tempo, estava chovendo muito, a bola caiu na área e parou na poça. O goleiro ficou parado esperando e o zagueiro e Mauro caído, esticou a perna e jogou para dentro. E eu saí correndo do banco e pulei em cima do Mauro. Se você olhar o vídeo devagar, eu pulei em cima do Mauro. E o Mauro não vale nada. Falei, doutor, você quer me matar? Foi um jogo que a gente ficou muito alegre. Tem muitos jogos bacanas, desportivos em Rio Branco, maravilhosos, que eu fiz como médico, com 25 mil pessoas no estádio. Com 25 mil pessoas no estádio desportivo do Rio Branco. Eu tive o prazer de ser médico. Com o meu grande amigo, o Dr. Zé Carlos, que é o médico do Rio Branco, e a gente ser muito parceiro dentro de campo, um ajudando ao outro, mas vi jogos espetaculares dentro do Esportivo Rio Branco, inesquecíveis. Essa rivalidade é muito importante para o futebol capixaba, ela não pode morrer. Esportiva tem que ser forte, Rio Branco tem que ser forte, Vitória tem que ser forte, porque esses times fazem a história do futebol capixaba. E Rio Branco Esportiva, companheiro, no passado, você não tem noção do que era. O jogo era às 4h, e eu tinha que sair de casa às 11 horas, senão, como médico, eu não conseguia entrar no estádio. Para chegar no estádio é uma dificuldade muito grande. Eu vi vários esportivos Rio Branco com 25 mil pessoas, né? Vanderlei Luxemburgo, foi o primeiro time dele, foi o Rio Branco. Né? E eles não falam isso. Eu já li dessa história aí. Eu vi aqui, Esportivo e Rio Branco, na final maravilhosa. Eles foram campeões com empate. Ele era o treinador de lá. Comentávamos sobre isso ontem até, se não me engano. Nós temos um grupo, né, que organiza essas lives aqui todas, a gente discute tudo, o Cleuton, o Breno, o Luiz, o Carlinhos, e falávamos disso, né, o poder de engajamento da rede social, que hoje o nosso está muito maior do que o nosso rival, né, e aí discutíamos isso, né, o quanto é importante o rival também ter um pouco de engajamento, ter um pouco de sobriedade, porque um espelha o outro, né, doutor? Não tem jeito. Claro, eu estou no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. Aqui fala-se muito na tal da gangorra grenal, né? Grêmio e Inter, quando um tá bem, o outro geralmente tá mal. E o que tá mal faz o quê? Se espelha no outro para poder, pelo menos, no primeiro confronto, é o quê? É passar o rival. Depois a gente vai pensar aquilo que vai fazer enquanto campeonato. E aí eu pude viver isso naquele primeiro clássico. Porque vínhamos de 2 derrotas, e aí cai o clássico naquela 4ª noite. A meia semana foi totalmente diferente. Mas eu tenho que registrar que o Rio Branco é freguês nosso, tá? É rivalidade, mas é freguês nosso, a gente ganha todas. Se não me engano, são 4 anos agora, ou 5 sem derrota, né? Pelo que eu... Mas é importante forte, a rivalidade forte, desde que a gente ganhe. A rivalidade é importante. Mantenha-se a rivalidade desde que eles continuem fregueses, né? Alguém colocou o asilo aí. A gente realmente tem a rivalidade gostosa e é bacana isso. Mas não somos inimigos, somos rivais, né? Acho que é muito importante isso. Exato. Fala-se, acho que
criou-se uma cultura, ou tentou-se instituir uma cultura no futebol de uma rivalidade um pouquinho exacerbada, né? Um pouquinho fora do contexto. E aí, há dias atrás, aí, teve um evento chamado Foot Summit, de muita gente falando sobre futebol, jornalista, treinadores, médicos, falando de tudo. E eles foram muito enfáticos, todos eles, em falar que o futebol é entretenimento, né? Claro. Eu vou me permitir... Jogos difíceis, o interior do estado aqui é muito difícil jogar. Então, assim, jogar em Aires era difícil demais até hoje. São Mateus é muito difícil jogar. Tem uma história engraçada para ir para a história. Vamos embora. Nós somos lateral direito, que veio do Rio, que veio do Bangu, não vou falar o nome dele, mas o jogo seguinte seria uma semifinal em São Mateus, contra o São Mateus. Ia ser jogo pegado, né? Do jeito que a gente gosta, que eu gosto, pelo menos, jogo pegado. E o juiz era muito meu amigo, eu operei a esposa dele, eu operei a família dele, etc e tal. E em determinada hora do jogo, eu entrei em campo, ele virou para mim e falou assim, Márcio, fulano de tal pediu para ser expulso para não jogar em São Mateus. Tá com medo de jogar em São Mateus. E a gente estava ganhando já de 4-0. Aí ele virou pro jogador na minha frente e falou assim, não vou te expulsar, você vai jogar em São Mateus. Você vai ficar aí e vai jogar em São Mateus. Então difícil que era jogar em São Mateus. Uma vez teve um jogo engraçado também que eu gosto de contar, foi um jogo lá em Feira de Santana. Arnaldo Traspadini era o nosso técnico, fomos jogar em Feira de Santana. E teve um jogo e eles fizeram um contra-ataque, nós tínhamos um lateral direito, chamava Dilson, bom jogador. E só tinha ele, ficou sozinho com o cara, ele não tinha o que fazer, ele voou de mão no cara, agarrou o cara do jeito que deu. Rapaz, o tempo fechou. Ele não foi agressivo, ele tentou e o tempo fechou. E daquilo que o tempo fechou, eu peguei o Dilson, botei na máquina e vazei pro vestiário com ele, que eu saí para ele não ser expulso. O juiz foi atrás de mim e expulsou nós dois. Expulsou o jogador, o doutor só tá muito sabidinho, só vai embora também. Me expulsou também. Muito bom. Outro jogo engraçado que eu conto é um jogo em Campos. Jogar em Campos sempre foi uma tragédia pra gente, porque tinha um dirigente que chamava Caixa d'Água, que é famoso, quem o futebol conhece. Famoso. Ganhar em Campos era impossível. A gente brincava que eles engessavam a mão dos bandeiras. O do ataque nosso com a mão para cima e da defesa nossa com a mão para baixo. Com a mão para baixo. E o técnico era Swing, que foi um craque de futebol. E foi acho que Campeonato Brasileiro esse jogo, não me lembro. E aos 5 minutos de jogo ele expulsou o banco inteiro, quase o banco inteiro, 2 jogadores nossos e a comissão técnica inteira. Ficou eu, Almiro e mais um jogador no banco. Aos 5 minutos do primeiro tempo, foi isso. Rapaz, eu me vi de técnico no estádio entupido, lotado de gente, não cabia ninguém no estádio, lotado de gente, e com 2 jogadores a menos aos 5 minutos do primeiro tempo. Nós temos um centroavante, jogou no Flamengo, chamava Peu. Não sei se você lembra disso. Peu era gago, era muito figura, bom jogador, jogou com o Zico, era um grande jogador. E um garoto esse não lembro. E um garoto no gol, que os granados vão lembrar, chamado Zé Luiz, é um goleiro que nós tínhamos, goleiro baixo, de 1,78 m, se eu não me engano, mais um avião no gol. Bom, resumindo, nós ganhamos esse jogo de 1-0. Gol do Peu, no único chute que nós demos no gol, aos 38 do segundo tempo, ganhamos o jogo de 1-0. E foi Então, minha experiência como treinador eu sou invicto, ganhei um jogo. Um jogo, uma vitória. A minha orientação... 8 na área e 1 na frente. E vamos ver o que a gente arruma. Esse jogo ficou para a história da gente também. Quem é granal antigo, Zé Luiz deve lembrar disso. Alcides era goleiro reserva também, lembra desse jogo, que deve estar vendo a gente ainda. Doutor, muito jogador manhoso nesse tempo todo aí de clube, não? Bastante. Vou contar a história sem dizer o nome. Almiro tinha uma água... Eu não sei o que ele botava na água de massagem, que a água nunca esfriava. A água ficava o tempo todo quente, aquela água preta, suja. E quando eu queria jogar jogador manhoso, eu falava, Almiro, põe na água quente. E nós tínhamos um jogador que é famoso, eu não posso falar o nome dele, jogo também, acho que é Linhares ou São Mateus, jogo duro. E ele virou para mim, doutor, assim, quando eu viro de ladinho, eu sinto um pouquinho de dor, não vai dar para jogar, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro um tratamento e se você ficar com dor ainda, eu tiro você do jogo. Flamiro, passa um fogo quente nele para ver o que dá. Rapaz, na primeira sessão ele gritava,
Ele desceu e falou, doutor, a dor sumiu, eu não sinto mais nada. Estou pronto para jogar. Almiro melhorava qualquer manha, sem imaginar. Almiro melhorava. Mas tinha assim... Doutor, falando em massagista, o nosso Mel aqui mandando abraço pro senhor aí. Ah, Mel, muito gente boa. Foi da linhagem de massagistas excelentes que a gente tem. O Mel, companheiraço, bom de campo, bom de conversa. Rubério também, foi um massagista que nós tivemos também, que é um grande amigo que tem até hoje. Então, eu sempre fui muito amigo dos massagistas que trabalham junto. O Mel é um baita profissional e tem todo o meu respeito. O Mel, eu tô quase na dúvida se ele é melhor dentro ou fora do campo. Porque nas viagens, vou te falar, o homem é ligeiro. Aquele dedinho no celular é ligeiro, rápido, rapaz. É rápido. Rapaz, uma vez teve um jogo engraçado da Desportiva. 2 jogos que marcaram para mim. Um foi um jogo de Desportiva e Botafogo, pelo Campeonato Taça do Brasil. Nós tínhamos um lateral direito que chamava Adilson, baita lateral, mais antigos vão lembrar dele. Jogava na direita, jogava na esquerda. Ele era muito simples. Ele era trocador de ônibus, mas um menino que eu gostava muito dele. E o Arildo Peçanha tinha a maneira de passar vaselina no corpo. Arildo, um zagueiro que nós tínhamos, que parecia um jatobá, né? Ele passava, ficava aquele crioulo gigante, desse tamanho, com as pernas desse tamanho, brilhando de vaselina. E aí o Adilson vai e inventa de passar vaselina antes do jogo. Só que ele era alérgico. Ah, meu Deus! Aí aqueceu, na hora que ele vai entrar em campo, ele passa vaselina. E era o Flamengo, Desportivo e Botafogo. Não era Desportivo e Flamengo, Desportivo e Botafogo. Quando ele entrou em campo, ele chegou na beira do campo e falou, doutor, estou me coçando todinho. Com 2 minutos de jogo, eu tive que virar ele já com edema de glote. Quando ele me falou, estou me coçando, eu levo sempre a maleta minha, eu tinha lá antialérgico. Ele sentou no túnel, quando desce o túnel ali, ele sentou ali, eu fiz a injeção na veia dele de antialérgico, ele ia morrer dentro de campo. Fez uma crise alérgica. Meu Deus. O Desportivo, aos 2 minutos, tinha que trocar um jogador com edema de glote. Outra história engraçada do Arildo Peçanha, na despedida do Bebeto do Vasco. Arildo Peçanha todo mundo conhece, né? Quando tive com ele lá no hospital. Ele era um zagueiraço, um companheiro maravilhoso. Muita saudade dele. Jogava muita bola. Mas batia. Mas batia. E aí o Bebeto entrou no campo e eu, perto do nosso banco ali, eu pude ver a situação. O Bebeto entrou no campo, tinha acabado de ser vendido para a Corunha da Espanha. Viu aquele negão forte, todo de vaselina, Desportivo jogando de branco, ele chegava a brilhar de longe. Chegou para ele assim e falou, ô negão, poxa vida, amistoso, eu fui vendido pro La Corunha, pega devagar comigo e tal, não sei o quê. Pode deixar, Bebeto, fica tranquilo. Começou o jogo. Primeira bola. Não foi bela noite, estava bem no jogo. 10 do segundo tempo, Bebeto deu um come nele e fez o gol. Rapaz, esse homem ficou bravo. Bebeto, eu vou te matar. Você não vai andar mais, eu vou te matar. Bebeto pediu para entrar. Quem entrou no lugar dele? Edmundo, estreou aquele dia. O jogo foi 1-0, foi um jogo duro. Mas ali era um querido, um zagueiraço que tinha. Para mim, foi a maior dupla que eu vi. Lógico, tirando duplas famosas antes, mas a dupla que eu trabalhei, Silvério e Arildo, para mim, foi a dupla de zaga imbatível. Tem outros zagueiros bons aí, o Thiago, o Davi, o que está lá até hoje, mas esses 2 zagueiros, para mim, Silvério e Arildo, foram os grandes zagueiros da minha história, dentro da Desportiva, de tudo que eu vi lá, foram os grandes zagueiros. Doutor, fiquei na dúvida, porque o senhor falou que montou aí o seu time ideal, né? De todos os tempos, desses 30 e poucos anos de trabalho. Vamos soltar esse time aí. Vamos soltar. Vou apanhar. Mas assim, goleiros, a gente teve alguns grandes goleiros. Teve o Jorge, que foi o goleiro que é treinador do Atlético Mineiro hoje de goleiros, foi um grande goleiro. O Felipe, que a gente não pode esquecer, que tem uma história linda com a Desportiva e tem que ser lembrado sempre, pelo amor que ele tem. Pezinho no jogo 200, né? E o Dirley, que era um goleiraço. Esse jogo do Remo, o Dirley fez chover, eu gosto demais dele. Então eu botaria esses 3 goleiros aí como... Lógico que tem o Rogério, Zé Luiz, tantos goleiros para trás, Alcides, mas eu, deu tempo lá de 30 anos, eu vou ficar com esses 3 goleiros aí. Lateral direito, tivemos grandes laterais, Suemar, etc. Mas nós tivemos 2 laterais no meu tempo de Desportivo espetaculares. Um chamava China, que vocês conhecem. China era um grande capitão, era um grande líder do time, e foi lateral dessa máquina que nós ganhamos aí do Remo, ganhamos lá de Goiás, etc. É o lateral direito para mim. Um dos grandes capitães que a Desportiva teve foi o China.
Tivemos um grande lateral direito também, chamava Márcio Ventura. Se fala pouco nele, mas foi um grande lateral direito que eu vi jogar na Desportiva, de destaque muito grande. Vou deixar essa dupla de zaga que eu falei para você, apesar de ter outros zagueiros espetaculares, mas esse pela história pessoal comigo, as grandes vitórias que tivemos juntos, etc., e a amizade que eu fiz com os dois. Eu sou muito amigo do Chuvelli e do Arildo. Eu vou botar esses dois. Lateral esquerdo tivemos muitos bons, mas dois extraordinários, que foi o Dedé e foi o Rossato. Foram, para mim, os dois maiores laterais da história da Desportiva. Dedé, quem conhece Dedé, jogadorzaço, jogava muito na zaga, foi embora para São Paulo, jogou no interior de São Paulo. E o Rossato, que começou aqui jovem ainda, depois foi para o Botafogo e foi para a Espanha, jogou no Porto, aliás, muito tempo, foi considerado um dos melhores laterais da Europa, um jogadorzaço e um grande amigo que tem. Então, assim, ali atrás estamos bem, né? De atrás também. Cabeça de área nós temos vários. Japonês, vários cabeças de área, mas eu tenho que botar o Morelato, que para mim foi um jogador, foi o maior jogador que eu já vi jogar nessa posição até hoje. Um jogador espetacular, né? E um homem fora de série. O Morelato teve um jogo na final do campeonato que o contrato dele tinha vencido. A final era domingo, ele não podia jogar domingo, porque estava sem contrato. E ele, olha só como que é a confiança das pessoas e como as pessoas confiam em mim lá e confiavam em mim. O Morelato, se ele estiver aí, ele pode me confirmar. Ele virou para a diretoria na hora e falou: presidente, eu só jogo se o doutor Márcio der a palavra dele, que eu estou coberto no dia do jogo. E eu fui lá, dei a palavra e ele jogou e ganhamos o campeonato. Então, uma pessoa que eu teve uma fratura muito feia de fêmur no jogo, de fêmur, uma pancada tão forte. Nossa. Teve uma fratura de fêmur, eu cuidei dele e ele realmente ficou muito legal. Rapaz, no meio de campo, no resto, eu estou embolado aqui, porque tem muito craque. Eu não posso deixar de falar em Andrade, porque quem é que não vai falar em Andrade, né? Campeão do mundo, etc. Mas Mauro Soares, quem não conhece como jogador, foi um excepcional meio de campo. Jogou muito conosco também. Léo Oliveira, não tem como não falar de Desportivo e não falar de Léo Oliveira, nem como não falar de Alex Santana. As pessoas lembram um pouco de Alex, era um baixinho, encapetado, os granados vão lembrar aí, jogava muita bola. E do Giovani, né, que foi um dos maiores jogadores do Brasil. Então, esse meio de campo aí, eu vou ter que botar dois no banco aí, eu vou revezando, porque não tem como não escalar, não botar Morelato, não botar Andrade, Mauro Soares, Léo Oliveira, Alex Santana e Giovani. Jogadores do passado também importantes, mas esses aqui comigo, eu poria aí nos top. No ataque, eu tenho que botar o Hélder Peroá. Quem é desportivo aí vai lembrar do Hélder Peroá. Alguém falou de Mauro, foi bom treinador. Mauro é um excepcional treinador. Tirou a gente da penúltima posição do Capixaba, nós fomos vice-campeões capixabas. Tem que lembrar de o Hélder Peroá, que foi um grande craque. Nesses filmes, tudo que você vê é um baixinho, número 11, que fazia os gols, tudo era ele. Não, o baixinho. O apelido de Peroá, porque ele morava em Guarapari, e eu acho que vendia Peroá lá, eu tinha esse apelido. Centroavante, tem um monte para falar para vocês, mas eu preciso falar do Washington, que para mim foi o melhor centroavante que nós tivemos, espetáculo. O Washington, um monte de história dele. Já morreu, posso contar. Depois eu conto. Enéas, que jogou no Palmeiras, jogou na Desportiva, jogou comigo aqui, era um cabeceador nato. Fez 3 gols de cabeça na final. Eu vou contar a história do Enéas depois. Sávio, né? E tem que lembrar do Mário Matador, que também é um jogadorzaço. Então nós temos ataques aí, bastante jogador. Júlio César, um monte de centroavante. Contar 2 histórias para você. Esse é meu time. Treinador, cara, você me pegou, porque eu já citei alguns aqui. Swing, Zusa, Dudu, Arnaldo, Rossato, Dé Aranha foi treinador da Desportiva. O primeiro time que ele treinou foi a Desportiva. Duas histórias. Primeiro do Enéas. Enéas, eu tinha acabado de subir, estava junto com o Aurélio no profissional. Semifinal do campeonato, jogo em Guarapari, contra o Guarapari, que é um time forte. E Enéas com um problema no joelho. E ele queria jogar de qualquer jeito, o treinador falando que ele estava correndo do jogo e tal, e ele pediu para fazer um corticoide nele para ele poder jogar. Eu não gosto de fazer isso no jogador, mas ele me encheu tanto o saco. Doutor, eu estou aposentado, eu quero fazer os gols e tal. E o treinador falando muito mal dele, que ele estava correndo do jogo e tal. Eu fiz a medicação. Rapaz, ele entrou e fez 3 gols de cabeça. E ele fazia o gol e vinha comemorar comigo, sabe? Os 3 gols. E Enéas foi embora daqui, aposentou logo a seguir e morreu num acidente de carro em São Paulo. Foi um grande salário. Quem conhece futebol sabe de Enéas. E o Washington, tem um jogo de Washington, que assim, o Jaime era muito rigoroso como técnico, né? E o Washington bebia muito, né? A gente ficava controlando ele.
Ele chegou para cá, foi ficando em forma, o preparador Samuel, que foi botando ele em forma, etc. Mas ele chegou no jogo num um bafo de cerveja, num amistoso que a gente ia fazer, contra o Tupi, lá em Tupi. Mas num bafo de cerveja, rapaz, o Jaime ficou chateado, me chamou e falou, doutor, tem que mandar esse cara embora. Eu falei, ô Jaime, é amistoso, deixa eu jogar. Depois a gente vê o que faz, né? Bom, o amistoso foi 4-0, 4 gols do Washington. 4 gols, cara. Falei, Jaime, vamos dar cerveja pro cara no jogo. Pode dar uma cerveja para ele todo jogo, pô. Vamos dar cerveja todo jogo. Então ele tinha muita história. O Sávio tem história bacana comigo. O pai do Sávio chamava Mazinho e era grenadoente. Ele ficava atrás do alambrado ali, tinha um churrasquinho. Ele ficava no churrasquinho, o pai dele, Mazinho. E cornetava o jogo inteiro. O jogo inteiro. O Sávio era do Júnior, né, das crianças, e ele do profissional. Mas eu gritava. Eu e o Almiro passava, ele me chamava. Esse treinador é burro, manda trocar, não sei o quê. Ele me gritava o jogo inteiro, porque eu sempre fui muito amigo dele. E aí o Sávio, por que eu peguei muita amizade com o Sávio e com o pai dele? Porque eu era domador, estudante de medicina, não tinha carro, e eu ia sempre com o pai dele de carro para os jogos. Né? Ele passava na faculdade, me pegava e eu ia com ele de carro. E em tantos jogos a gente ficou muito amigo, o Mazinho foi um grande amigo que eu fiz. Morreu lá no hospital com a gente, de um câncer, etc. E a família do Sávio é muito amiga até hoje, o Sávio tinha muita amiga até hoje. E teve um jogo, Gazetinha Internacional. Ele vai contar muita história para ele na live dele. E a final foi contra o Flamengo. E Sávio simplesmente destruiu o jogo, fez 3-0, 3 gols do Sávio, e levaram o Sávio embora. E depois disso, ele sempre foi carinhoso comigo por essa história na desportiva. Até hoje a gente é muito amigo, mas sempre foi um amigo. Mesmo na fama, a gente era amigo, eu ia para casa dele, ficava lá. Ele até hoje vem para minha casa, toma café aqui. E é um menino. Aproveitar, doutor, dizer que o Sávio na quarta-feira vai estar conosco aqui. Né? Quarta-feira é com ele. 20 horas é ele aí para nós contar um pouquinho mais das histórias dele, né? Ele foi um grande jogador. Ele foi um grande jogador. Ele voltou para cá, às vezes as pessoas não sabem disso. O Sávio sempre me ligou e sempre me liga para saber dos resultados do jogo da Desportiva, mesmo quando ele estava fora do Brasil. Como é que foi a Desportiva? Ganhou, não ganhou? Ele grenar, igual a gente. Eu vi no site dele esses dias, ele com a camisa grenar, com todas as camisas do chão do times que ele participou e vestido com a camisa da Desportiva. Ele grenar igual a gente. E eu dou meu testemunho para você, porque ele sempre ligou para mim para saber os resultados dos jogos. E um jogo que ele tinha... O pai dele tinha acabado de morrer, e ele estava, não me lembro onde, estava fora do Brasil. E ele voltou para cá e o Desportivo ligou para mim no final do jogo. Como é que foi? Rapaz, perdemos 2-0, o time tá ruim. Ele falou, Márcio, deixa eu te falar. Meu pai morreu, eu queria conviver com a minha mãe um pouquinho. Eu não tive a oportunidade de conviver na minha mãe. Eu vou jogar aí. E veio jogar, cobrou praticamente nada da gente. E ficou aqui jogando 3 meses. E aí, eu lembro que a estreia dele esgotou ingresso. Infelizmente, ele pegou um time muito dividido, que era um time de empresários, e o time desandou por causa de ciúme, etc. Né? E é um grande torcedor graná que a gente tem aí. A nossa ideia, doutor, na quarta-feira, é contar essas histórias dele com a Desportiva. Porque se falar do Sávio no Flamengo, do Sávio no Real Madrid, todo mundo conhece a história. Claro, a gente vai tocar no assunto, vai conversar. Mas contar essas histórias... Falar nisso, doutor. Falar nisso, doutor. Ele acabou de mandar um abraço. Ele está nos acompanhando ao vivo agora aqui. Abraço, Sávio. Prazer ver, meu amigo. Chamava Sávio. Sávio, quarta-feira... Não era Sávio, não. Não entendi, doutor. Era Savinho. Savinho. E os irmãos dele, todos craques de bola. Todos os irmãos dele, craques de bola. Eu posso dar um testemunho como gremista que sou, que ele acabou muito com o meu Grêmio. Mas muito. Todo Flamengo e Grêmio, ele acabava com o jogo. Mas então ele me fez sofrer algumas vezes já. Quando tinha Flamengo e Desportivo, a gente mandava pegar ele. Eu falava, aquele alemão é o capeta, não dá espaço para ele não, joga ele na lambrada. Muito bacana. Cara, e eu acho que vai ser muito bacana esse papo com ele também. Exatamente o que o pessoal do grupo falou, é desmistificar essa passagem dele, né? Contar realmente a verdade, tirar essa impressão que ficou ruim, né? Porque o cara... Né, eu não tenho esse... Eu sei, bastidor. Que sou muito amigo dele, tinha um empresário turco, que tinha jogadores aqui, que deu a ordem para os jogadores dele não dar a bola para o Sávio. E Sávio é muito homem. Sávio enfrentou isso até o final, mas tivemos muita dificuldade. Esse empresário era tão gente boa que foi preso depois, sabe?
O estádio enfrentou isso com a maior dignidade, com a maior habilidade, enfrentou e jogou até o final e jogou muita bola, tá? E jogou muita bola. É como Maravilha. sempre, né? Quarta-feira a gente vai destrinchar isso direitinho. Dizem que a linha é melhor que você, Thiago, sabe? Dizem que a linha é melhor que você. Eu não vi muita linha jogar, não, mas a linha jogava muita bola. E Júnior Modelo jogou conosco também na desportiva. Doutor, a gente tem que tocar em alguns pontos também. A gente está com 40 minutos já de live, né? Se precisar e o senhor tiver disponibilidade, se fechar 1 hora, a gente, o Instagram ele bloqueia automático em 1 hora, a gente retorna, né? Se o senhor tiver disponibilidade, né, após essa 1 hora. A gente tem que tocar em alguns assuntos mais técnicos também. As histórias são excepcionais. A gente acho que poderia ficar a noite inteira contando história. Mas eu preciso tocar no ponto. E aí eu vou introduzir o assunto com uma pergunta que veio no nosso Instagram, perguntando para o senhor se houve pressão, né, da Unimed em cima do senhor, para o senhor ser tão defender o futebol e fazer a Unimed investir no futebol com tanto afinco. Houve algum tipo de pressão da Unimed? Houve resistência a esse tipo de apoio? Não, assim, eu nunca misturei muito as coisas, né? Eu acho que a empresa que eu fui presidente durante muito tempo, que tem o maior amor, como tem pela desportiva, ela também tem que ter negócios. Em determinado momento, foi muito importante, a desportiva fez investimento, a Unimed fez investimento, mas teve muito retorno de imagem, muito retorno de imagem. O futebol dá retorno de imagem. Naquele momento, quando a gente fez lá a Arena Unimed Cicobi, que todo mundo sabe do sucesso, o investimento foi grande, a gente conseguiu um retorno muito grande de mídia. Entretanto, enfrentamos um problema muito sério, que até hoje eu digo que, às vezes o repórter me entrevista e pergunta por que o futebol não vai para frente. Eu falo que é muito por causa da própria imprensa. Então, por exemplo, o investimento foi muito grande, mas as televisões, algumas, tiravam o nosso nome. Então você faz um investimento muito grande e a própria imprensa não deixa você divulgar a sua marca, deixava a marca feia, tiravam. Isso acaba sendo um problema muito grave. Então, eu tive, foi o contrário. Foi muita pressão da Unimed depois para que eu... Olha, Márcio, ou eles dão retorno de imagem ou não vamos continuar. Então, esse foi o maior problema. Se eu te falar que o que tirou a Arena Unimed Vitória, a Unimed Cicobi, foi isso. Foi a imprensa esconder a marca, o chamado name rising. Queria que nós pagássemos para eles também, em vez de botar o dinheiro na desportiva, e aí não tem condição. Então, assim... Quando a imprensa fala mal, não é toda a imprensa, fala mal disso, eu digo que muita parte da culpa é deles. Porque nós fizemos, o investimento foi, na época foi de 4 milhões de reais que nós fizemos no estádio. Nossa. Se não fosse feito aquilo, o estádio tinha acabado. O estádio era um lixo, os granás sabem, o banheiro era quebrado, o vaso era metade do vaso. O vestiário nós não tínhamos, né? A parte de por baixo, refizemos toda a parte de drenagem que tinha acabado, o estádio tinha acabado. Fizemos um grande investimento lá, em time também. Fomos campeões capixabas, ganhamos tudo, foi muito bom. Mas, infelizmente, essa falta aí de apoio da imprensa na divulgação da marca me obrigou, em determinado momento, o conselho me obrigou a tirar isso. Mesmo assim, até hoje a gente apoia a desportiva, a Unimed apoia. Eu não sou mais o presidente, mas sou muito amigo de todo mundo lá. Até hoje eles apoiam de uma forma menor. Lógico, igual tivemos naquela época que eu fui presidente, difícil ter. Mas não foi favor para ninguém o que a Unimed fez, e o Cicobi. Tiveram um baita retorno. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro teve a Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, e a Austrália veio treinar conosco aqui. Uhum. E a Austrália foi o primeiro time a chegar no Brasil. Nós ficamos, o Estádio da Desportiva e a nossa marca da Unimed, uma semana inteira aparecendo no mundo inteiro, porque só tinha esse time no Brasil. E treinou no Estádio da Desportiva, e eu ganhei, até hoje eu tenho camisa do pessoal da Austrália. Então, do ponto de vista de retorno de mídia, foi muito importante o retorno que a gente teve. E, infelizmente, essa falta de participação da imprensa com a nossa marca, anunciando a nossa marca, me parece que isso é uma determinação da Globo e do Rio, e a Gazeta aqui tinha dificuldade, porque a Globo determinava que ela não podia fazer, e isso foi esfriando, e até hoje, quando a gente pede patrocínio, é isso que a gente ouve das empresas. Mas não, eles cortam o boné, eles cortam a camisa e tal, então aí a gente acaba que as empresas não querem investir. Isso acontece até hoje, né, doutor? Um exemplo muito clássico disso é o Bragantino, né? O Bragantino é RB, é Red Bull Bragantino. Mas a imprensa não noticia o Red Bull, noticia só o Bragantino.
E isso Sim, acontece sim, com os sim. outros times. A Arena Palmeiras, não é a Allianz Arena. Né? A Não, imprensa não quer fazer essa divulgação, essa mídia, né? Que eles talvez acham que as empresas têm que fazer Mas é importante que divulgação as pessoas paga. saibam que isso não é uma determinação da Rede Gazeta daqui, é da Globo do Rio, que É da Globo, a isso. proíbe de fazer assim. Eu tive várias vezes com o Café, que é meu amigo, e ele me explicou isso. Realmente eles não podem fazer nada, eles são obrigados. Se fizerem, eles são punidos, etc. E isso acaba afastando as empresas. Porque como é que você vai investir se sua marca não aparece? Né? Por exemplo, vai botar no campo placas, tem um jogo grande, tem que tirar as placas, as empresas então não querem pôr dinheiro nisso. E a gente tem sobrevivido na desportiva com muita dificuldade depois disso. Né? O Pedrinho Vilarinho aqui está até falando uma coisa interessante, né? O engajamento das redes sociais vai acabar sendo um pouquinho diferente, né? Porque Com nós certeza. estamos Novos nós tempos. estamos a passo de reativar a TV Tiva, né? Está num processo aí meio complicado com o YouTube, mas se reativar A gente a tem muitas própria engrenagens TV. importantes, né, Raul? A gente tem muitas engrenagens importantes. Vou citar alguns aqui. A Cláudio Farina, que é um empresário grande da cidade, o pai dele foi jogador da Desportiva. Hoje ele me mandou emocionado a história do pai, que foi jogador. Cláudio da Cipolatti, todos são granados. O Cláudio fizemos um jogo lá, brincadeira entre Desportivo, entre o Unimed e ele no campo. Ele entrou no campo e ficou apaixonado. Quer dizer, tem muitos empresários que podem nos ajudar ainda. A gente está tentando isso. Mas, se as empresas não tiverem retorno de mídia, não vão botar dinheiro nos clubes. Isso é um programa que nós precisamos fazer, né? Doutor, um caminho, não é nem um caminho, porque não tem futebol, não tem receita de bolo, né? Mas eu tenho questionei o Carlinhos, questionei o Luiz, a gente vem nessas lives tentando fazer isso também, de colher o maior número de opiniões possíveis. O que é necessário, um básico, assim, o que seria básico e necessário, para fazer a Desportiva retomar esse caminho de glória, para retomar pelo menos uma Série D, brigando por uma Série C de brasileiro, para ver de novo a Desportiva no cenário nacional? Eu sou muito fã de um projeto que o Cleiton e o Carlos Farias estão tocando lá com o João, que é o projeto das cadeiras. A Desportiva, antigamente, na época da Vale, o que sustentava a Desportiva mês a mês eram as cadeiras. Chamava cadeira cativa. Cada um pagava uma pequena taxa e tinha a sua cadeira para no estádio. Eu acho que se a gente quer ajudar, eu já comprei lá cadeira, as quantas quiserem eu quero, cada um paga uma cadeira por mês, com isso dá uma estrutura mínima para pagar as contas. Tem que pagar, o pessoal fala muito do jogador, mas tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Nossa água é cara, porque é água para molhar o campo, né? Tem que ter pelo menos por mês uma estrutura X. Nós também temos um acordo trabalhista que tem que ser pago mês a mês, tem pagando com dificuldade, com vaquinha nossa para poder pagar. Isso tem que ser pago. Mas eu acho que se a gente conseguir começar, primeiro, fazer o projeto das cadeiras, que está lá, as cadeiras estão até compradas, eu acho muito importante, que já ajuda a ter o mínimo para sustentar o clube. E a questão dos patrocínios com as empresas, que não é difícil, não adianta pedir muito, mas pedir um pouco ajuda. Gente, se chega na Série B, é outro assunto, é outra conversa, que aí entra dinheiro de televisão. Nós estamos falando de muito dinheiro da televisão. Tem que tentar um projeto para chegar na Série B. Eu já sei, a Desportiva foi da Série B e tínhamos dinheiro de televisão. Então você pode fazer um investimento muito maior. Né? Então acho que o grande projeto nosso era unir todo mundo para que a gente pudesse chegar na Série B e mudarmos de patamar novamente e voltarmos à glória do passado. Né? Teve bastante gente perguntando aqui, e colocando também questão do Dr. Márcio, presidente ou na diretoria. Dr. Márcio, tem aspiração política na Desportiva? Não, tem grandes amigos lá e eu sempre ajudei. Qualquer presidente que passou, todos que passaram, Robinho, seu Wilson, Salustiano. Eu sou da época do Salustiano, do saudoso Ronaldo, que morreu. Sempre ajudei muito e estou à disposição. É um presidente que eu tenho muitas atividades pessoais, me impedem. Né? Eu sou presidente da Federação de Judô, sou judoca desde sempre. Então, assim, eu sou desportivo e vou ajudar sempre do jeito que quiser. Talvez um dia, mas agora na minha vida não tem como ser. Mas ajudo, todo mundo sabe que eu faço o que puder para ajudar. E tem que até esconder da mulher da gente em casa, tem que pagar uma coisa ali, pagar uma coisa aqui. Se ela descobrir, ela me mata. Mas deve estar alguém falando, alguém vai contar para ela amanhã aí, né? Mas é mais forte que eu. A desportiva, o sentimento que eu tenho,
é mais forte que eu. Me faz bem, eu gosto. Meus irmãos são grenados, estão todos assistindo aí, são grenados doentes. Meu filho tem que segurar de jogo, porque ele gosta de ficar no meio do Granamor, ele fica no meio do Granamor, ele não quer ir para lugar nenhum, ele só quer ficar ali. Eu botei essa doença em todo mundo lá em casa. Doutor, e aí eu acho que um dos grandes méritos e um dos grandes reconhecimentos está aqui no que o Cláudio Herzog está falando. Melhor médico que tive a honra de ter conhecido. Um cara de um grande coração. Em 87, na Desportiva, quebrei o nariz e ele prontamente me ajudou. Sou muito grato, doutor Márcio. Prazer, Cláudio. Um abraço. O clube, futebol faz amizade, né? A gente faz amizade e acho sempre legal isso. E muita gente me ajudou também por causa do futebol. Então, acho que você fazer o bem sempre te retorna com o bem, né? E o médico para o jogador, o médico é importante, porque a gente é psicólogo, a gente é tudo, né? A gente é tudo para o jogador. Eu tive já história de jogador me ligar meia-noite, campeonato final domingo, que brigou com a mulher. E, doutor, eu tô ligado que a minha mulher, eu vou me matar. Eu falei, não, mata não, vai pra minha casa. Eu peguei o cara, veio pra minha casa, dormiu, né? Falei com a minha mulher, vai dormir o jogador aqui. Porque até isso faz parte do jogo. Tanto que o jogador jogava na minha palavra no contrato, né? Porque sabe que nunca eu prejudiquei ninguém, nem fui desonesto com ninguém e tal. Agora, eu vi alguém falar que time de fora, a imprensa fala para time do Rio, mas a torcida capixaba também faz isso. Sabe que é um irmão que eu tenho, jogou aqui contra nós e eu joguei duro contra ele. Jogo de time do Rio aqui, gente, aí em casa, eu já tomei muita radinho na cabeça. Quer dizer, eu acho um absurdo isso. Eu estou no meu estado, dentro do meu estádio, Flamengo, Botafogo, Fluminense, de bater na gente, de jogar troço na gente. Cara, nós somos time daqui. Então, o problema começa com daqui. Começa com o problema aqui. Que em vez de torcer para o nosso time daqui, eu torço time do Rio contra a gente aqui. Eu acho que, na verdade, doutor... Qualquer time do Espírito Santo, até eu sou Flamengo no Rio, contra o Flamengo eu vou torcer para o time daqui. Vitória, Linhares, na época do Serra ficou bem, Rio Branco, eu vou torcer para time daqui. Eu não torço para time de fora, sobre nenhuma hipótese, contra o time capixaba. Eu acho que isso é muito da questão de um resgate do futebol capixaba como um todo, não só da desportiva, né? Para gerar de novo esse engajamento dentro do estado, né? Sim, claro que sim. Aqui. Minha mulher já deu tchau aí, pronto. Já descobriu tudo que eu falei já. Hein? Então, Ferrou, não posso falar o que o Thiago Faria falou aqui, pô. Pode falar, pode falar. Doutor Márcio ajudou muito torcedores alugando ônibus para ir para o interior. Sempre fez vaquinha, né? Quando o torcedor pedia, nós da diretoria, mais amigos e tal, sempre fizemos vaquinha para ajudar. Porque é muito importante o jogo do interior, a gente ter a torcida lá. É muito importante ter a torcida lá. E a torcida da nossa é fanática, né? Ela vai em tudo, ela torce muito. E esse jogo do Remo tinha torcedor lá, em Belém do Pará tinha torcedor lá com a gente, entendeu? Então é um negócio impressionante. Doutor, eu vi em São Mateus esse ano, nós fomos 2 vezes lá, uma contra o Linhares e outra contra o São Mateus. Eu não vou recordar qual dos 2 jogos foi agora. Lá está proibido torcida visitante, porque não está pronto ainda aquela área que eles vão destinar para o visitante, que uma arquibancada está interditada. Mesmo assim, em um dos jogos, tinha um solitário torcedor nosso na arquibancada, se não me engano é filho do Pedro Firme. Sim. Tava lá. Foi contra o São Mateus, eu acho, nós ganhamos 1-0, e aí, em certo momento, eu olhei porque atrás do gol, eu olhei para ali, tá ele sozinho, olhei pro lado, não tem portão, não tem grade, não tem nada que separava a torcida deles do rapaz. Eu disse, Senhor, vai ser um troço, se os caras resolvem invocar com ele aqui, vai ser um... Me pediram para eu contar uma história aí, que eu vou lembrar essa história, quem já sabe dela. Quando a gente caiu para a 2ª divisão e voltou, naquela fase de voltar, os jogos eram domingo de manhã, não tinha quase ninguém no estádio. E teve um jogo, eu não me lembro contra quem, que eu fui expulso do jogo. O bandeirinha estava errando tudo. E eu comecei a pegar no pé dele, ele me expulsou. Aí, ok, o banco era do lado de lá, que é uma época que a Desportiva Capixaba que falou que botaram o banco do lado de lá. Aí eu ia andando, quando eu tô saindo, eu virei para o delegado do jogo e falou assim, você vai ter que acabar o jogo, né? Ele falou, por quê? Porque eu sou o único médico no campo. Vocês expulsaram, eu tô indo embora para minha casa. Aí entrei no vestiário. Eu fui desexpulso. A primeira vez na história que alguém foi desexpulso no futebol fui eu. Tive que voltar e o bandeirinha quase morreu comigo. Eu falava, rapaz, nem para me expulsar você não consegue, companheiro. Algum torcedor lembrou da história aí, botou, eu fui desexpulso. Aí foi a semana toda de riso em cima disso.
Mas eu sempre respeitei muito os hábitos, são amigos que eu tenho. E foi um momento ali que eu reclamei do Bandeirinha e me expulsou só apenas. Muito bacana. Doutor, a gente tem 4 minutos ainda. Tá bom. Vamos para o lado final. O que o senhor tem hoje de recado para essa torcida? Lembrando, quarta-feira entra o sócio-torcedor, entra em vigor. E aí temos de volta a cadeira cativa. Né? As cadeiras vão ser instaladas, tem 200 cadeiras, tem os 3 planos de sócio, né? O site já está no ar desde sábado. Então, quer dizer, está tendo uma mobilização, né, já interna, tentando resgatar essa coisa da credibilidade, da transparência da desportiva. O que o doutor Márcio pode, frente a isso, mobilizar também esse torcedor, fazer com que o torcedor retorne ao clube, que o torcedor apoie, ajude o clube também, seja sócio, né? O recado final do doutor Márcio para essa grande torcida aí, que a gente sabe que é apaixonada tanto quanto o senhor? Primeiro, eu acho que tem que ajudar. A gente fala muito e ajuda pouco, né? Eu estou vendo vários sócios, vários torcedores que eu conheço muito, dizendo que vão comprar cadeira. Faço isso mesmo, porque a época, a hora da desportiva era feita assim, dessa forma, sabe? Pagando a cadeirinha ali, todo mundo... Eu já pedi 2 para mim e para o meu filho. Eu acho que isso é muito importante. E para a torcida, fica o recado assim, apesar de ser profissional, eu sou representante de vocês dentro do campo, quando estou no campo, quando estou no vestiário. Já trabalhou comigo no banco, lógico, eu tenho o meu jeito de trabalhar sério, mas eu não admito o jogador fazendo corpo mole, comissão técnica fazendo corpo mole, que eu sou representante da torcida ali dentro, sabe? E exijo, como dou tudo que tenho, mas também exijo muita seriedade, muito trabalho com as pessoas. Eu acho que tem que ser assim. Então, eu me sinto, como sou o torcedor número 1, eu me sinto representante da torcida dentro do campo, de uma forma profissional, não de uma forma amadora, mas eu me sinto assim. Então, eu acho que vocês não têm ideia do que é essa torcida gritando quando a gente está entrando em campo. Vocês não têm ideia da energia que vocês dão para os garotos e para nós também que estamos lá dentro. É muito, muito forte isso. Né? Eu comentei isso numa live também com o Jefinho. Arrepia. A gente está ali dentro, arrepia quando eles começam a cantar mesmo. E aquela coisa motiva, não tem jeito. As suas músicas todas. A música do Guerreiro é muito linda. A música do Léo Oliveira é maravilhosa. E é muito bacana. Eu gosto muito. Doutor, falando em torcida, a nossa fora do comum. Uma torcida adversária que chamou atenção, seja ela por grandiosidade, por cantar igual a nossa, ou por ter assustado. Quem é que o senhor lembra assim de cabeça? Aqui em Vitória? Na andança aí pelo mundo. Rapaz, jogar com o Flamengo dentro do Maracanã não é fácil. Já jogamos. Jogar com o Cruzeiro dentro do Mineirão já jogamos. Não é fácil. Então, esses times grandes realmente são muito pesados. Mas jogar contra o Remo lá dentro, Vitória da Bahia... Eu ia dizer essa do Remo também, né? Vitória da Bahia lá dentro, não é fácil jogar. Americano de Campos, são jogos terríveis, agora menos... E são torcidas muito, muito aguerridas, né? Igual a nossa. São torcidas bem aguerridas. Eu conheço todos os estádios do Brasil com a desportiva, então me deu muita experiência, conheci muitos times, etc. Conheci muita gente também. Silvério mandando um abraço. Né? A torcida do Rio Branco também é chata. A torcida do Asilo, como o pessoal chama, aí é chata também. A torcida do Serra também, né? Às vezes um pouco agressiva, né? Talvez bem agressiva. São jogos que eu fico muito preocupado com o Desportivo de Serra pelas brigas que existem lá e tal. Maravilha. Doutor, 59 minutos e 15. Estamos encerrando. Queria agradecer imensamente a presença do senhor. Né? Eu acho que, como eu falei lá no começo, a gente tinha uma responsabilidade muito grande. Eu acho que cumprimos com mérito e louvor, né? Passamos essa hora, passou rápido, a gente nem percebe. E agradecer demais, não só a live, eu como um dos mais novos membros aí da Desportiva, agradecer esse apoio, essa motivação que o senhor nos passa também, né? E pode ter certeza que isso nos dá mais força e mais ânimo para trabalhar também, né? E dizer que amanhã a gente volta, né? Léo Oliveira amanhã. A gente grande craque, amigo meu. Vamos ter uma semana imensa e inteira aí. Doutor, muito obrigado. Queria agradecer ao senhor, né? Avisar amanhã, 8 horas, a gente está de volta. E